Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 1º de dezembro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1764, 4 páginas, 49 elogios e 17 máximos. Esse verbete tem 15 máximos no detalhismo. O tema é gargalo evolutivo. A especialidade é evoluciologia. Definição. O gargalo evolutivo é a realização crucial a ser enfrentada pela consciência lúcida a fim de alcançar o novo nível evolutivo pessoal. A escala evolutiva das consciências, o nível evolutivo atual da consciência lúcida. A importância fundamental dos estudos dos gargalos evolutivos para todas as instituições conscienciocêntricas. O alívio obtido, invariavelmente, após a ultrapassagem do gargalo evolutivo, potencializando as intenções e determinações da consciência no caminho da evolução. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 10 gargalos evolutivos básicos, identificados a partir da escala evolutiva das consciências, para os princípios conscienciais ou consciências intrafísicas terráqueas, atualmente, ano base 2010, interessada nas pesquisas avançadas da conscienciologia. Na remissiologia, nós destacamos, dentre 15 verbetes, 5. Acerto do grupo kármico, alavancagem da PROEX, autossuperação específica, gargalo operacional e potencialização evolutiva. Frase enfática. No caminho da evolução, toda consciência enfrenta, inevitavelmente, o custo da ultrapassagem do gargalo específico do patamar onde está, a fim de alcançar o próximo nível evolutivo. Você admite a existência e a relevância das pesquisas dos gargalos evolutivos? Já identificou qual é o próximo gargalo pessoal a ser enfrentado? Pergunta. Desde que comecei a estudar a conscienciologia, há mais de 6 meses, tem acontecido um fato. A imaturidade alheia tem me incomodado muito. Já estou há um ano sem dupla decorrente deste fato. Sei que devo ver o lado bom das pessoas e ter consciência de que estão no crechão psicológico. Crechão. No entanto, estou cada vez mais isolado, pois, por onde olho, vejo baratrosfera. Tenho feito muita assistência através do EV e assisto algumas pessoas com depressão através da internet, além de tentar aplicar TARES em outras pessoas que identifico com maior ou mais lúcidas. Será que isso é paranoia da minha parte ou é normal no processo intermissivista? Não é paranoia da sua parte, sim. O intermissivista tem que se sentir muito bem perante as coisas e não tem nada de estar reclamando dos outros, não. Porque está numa condição que ele já fez o curso intermissivo, não tem direito de reclamar. Olha bem que o processo aí é paranoia sua, não há dúvida. Não fique pensando que é só o povo que está no crechão. Tem mais gente. Entende? Se você continuar desse jeito, quem está na creche grande é você. Gostaria de agradecer sobre a resposta para ajudar minha filha, porém ao procurar na internet o seguinte aviso sobre a técnica do arco voltaico. Atenção, não aplique a técnica se não souber mexer com energia e com a desassim. Só põe banca quem tem competência. Por isso gostaria de saber se existe algum livro onde eu possa encontrar a descrição da técnica de forma didática. Arco voltaico, nós já falamos tanto, tem tanto lugar aí. É melhor, eu acho que é o verbete, não é isso? Já tem nos 1820, né? Então, o ideal é você pegar o CD-ROM dos 1820 verbete. Eu quero dizer para vocês que hoje eu completei 1890, tá certo? Eu estou com 70 na frente do CD-ROM. O que fazer para não viajar na maionese? Como manter a ortopercepção da realidade, principalmente de si mesmo? É usar o discernimento. Agora, o discernimento é bom estudar
os verbetes que nós falamos sobre mental somatologia. Mental soma, que é o paracorpo do discernimento. Isso aí que seria bom. Pegue os verbetes que a gente fala de mental soma. Mental somatologia como sendo a especialidade. Há momentos que tem grande dificuldade na mobilização das ECs. Como diminuir a frequência dessas assincronias? Existe algum verbete tratando especificamente dessa questão? Com a regularidade das práticas energéticas, tenho notado o aumento da secreção na cabeça, a oleosidade, chegando a ter pequenos ferimentos. Isso é normal? Não, isso deve ser porque está mexendo no seu corpo. Você está precisando de desintoxicação, está na cara. Quando acontece isso, é desintoxicação. Olha bem os seus exercícios físicos, como é que você está. Você precisa fazer transpiração, transpirar. Isso aí vai te ajudar mais nas energias. Poderia nos falar sobre a carta dos extraterrestres que está na internet, convocando a população terrestre a fazer um pedido telepático para que eles venham nos resgatar quando começar os efeitos do alinhamento dos planetas e outra catástrofe anunciada à luz do dia? Essa é a última besteira que apareceu. É isso que eu estou falando, a internet... O que é que eu falei da internet para vocês esses dias? A internet marrom. Aqui. Isso é internet marrom, companheiro. Esquece isso, não vai no bico isso não. Viu? Qualquer coisa, daqui a pouco você está morrendo de medo. Só a pessoa chegar e falar, pronto. O cara vai ter um ataque cardíaco. Venho tendo cada vez mais retrocognições espontâneas à medida que novas pessoas começaram a aparecer. A última, de acordo com minhas visões, viveu comigo no Egito. Vem confirmando as informações pela semelhança das características dessas pessoas. Fico triste e me sinto isolado, porque sinto que não posso contar a elas. É como se eu tivesse encontrado um amigo, mas ele estivesse com amnésia. O que posso fazer? Pega o seu laptop e anota essas coisas no laptop. Se isso tudo for real, com o passar do tempo, o próprio amparador vai sugerir e dar indicação para você para atuar ou empregar esse seu conhecimento. Vai com calma. O livro Cristo Espera por Ti não configuraria cristolatria? Se sim, por que interesse na filmagem? O problema é todo o seguinte, para a época, você vai ler o livro, o que está falando sobre Cristo lá tem sua razão de ser. E é um processo histórico, porque foi antes do movimento espírita. Os espíritos já se comunicavam antes de Allan Kardec, na França, lá no Languedoc, e falavam em Jesus Cristo por causa da área que tinha lá, precisava de ser. Na época, 1820, 1830, a situação era precária, muito antes. Os espíritos, por exemplo, oficialmente do espiritismo, começaram em 1847. Isso aí é muito antes, então não é bem a cristolatria, é um processo histórico. Agora, veja que o livro também não está exaltando, chama a atenção da questão do Cristo de propósito, cada mensagem. Agora, o que se passa? O livro é o estudo da reencarnação dentro da somatologia. É ou não é? É a característica dele, é outra coisa. Agora, eu quero falar para a nossa amiga, lá, a minha amiga, que nós vamos trabalhar com o processo da sua irmã. Agora, ela é difícil, porque o problema dela, o ideal seria, um problema psiquiátrico, sério. Agora, como vocês não dão conta disso, e o marido também não dá, vamos trabalhar para ver o que a gente faz para ajudar. Eu vou colocar na nossa TENEPS. Fica firme com o processo. Agora, eu quero falar para vocês que eu estou aqui com a Folha de São Paulo, de domingo, agora passado, dia 28. Tem aqui aquele caderno ilustríssimo, e tem aqui a crítica, número 2, o DNA da língua, com todos os seus erros, grosserias e belezas. Quem escreveu é o Rui Castro. Agora, são 2 dicionários recém-lançados, um etimológico e outro expressões populares,
e recupera expressões idiomáticas e palavras que, além de testemunhar as mudanças da língua portuguesa e da cultura brasileira, podem ser fonte de grande prazer para os amantes da leitura. Para quem gosta das palavras, a leitura de um dicionário etimológico pode ser tão emocionante quanto a de um romance de capa e espada. Tá vendo? Agora, o caso é o seguinte, os dois dicionários que ele fala é o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, do filólogo carioca Antônio Geraldo da Cunha, publicado originariamente em 82, que está saindo em nova e enriquecida edição. É da Lexicon, 744 páginas. E o outro dicionário é Dicionário de Expressões Populares da Língua Portuguesa, do estudioso cearense João Gomes da Silveira, que acaba de sair pela Martins Fontes, 980 páginas. Então, eu estou só falando que aqui vale a pena o processo da lexicologia. Seria bom você olhar isso aí, você não viu? Letra A. Letra A. Sim. A interaciologia. Você podia falar um pouco sobre o primeiro? Interaciologia sobre... Interação gargalo operacional, crise de crescimento funcional. Ah, sim. O gargalo operacional é o seguinte, a pessoa ela tem que desenvolver alguma coisa, ela vai caminhando, chega num ponto, aquele fator mais sério que tem que ser transposto equivale ao gargalo. Nesse processo, então, do gargalo da pessoa, ali se instala a crise de crescimento, o auge da crise de crescimento, o máximo que tem para ela. Então, é uma crise de crescimento funcional. Então, nesse caso, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é estabelecer, ou identificar, ou reconhecer que há um gargalo para ser resolvido. Então, há um problema que precisa de solução. Então, isso é que é a interação, gargalo operacional e crise de crescimento funcional. Uma coisa puxa a outra. Lá no fundo, tudo isso é positivo. Então, por exemplo, uma crise de crescimento é algo que a pessoa precisa de fazer um tratamento, fazer um check-up, melhorar a situação dela. Então, isso tudo é positivo. Uma pessoa sem crise de crescimento, ela às vezes está marcando passo. Se ela está marcando passo, equivale a estar regredindo. Então, é muito importante o processo do gargalo, da crise de crescimento e do entendimento dessa realidade. O que você acha, Marlene? Está claro isso? Obrigada. Quem é mais? Todo mundo aí está sem gargalo nenhum, né? Agora, olhem bem a taxologia com os 10 gargalos evolutivos. Tem até umas setas para indicar o que é que se passa. Professor, aqui, na frase enfática, o senhor podia aprofundar o custo da ultrapassagem? O custo da ultrapassagem do gargalo específico. O caso como a gente todo entender melhor esse custo? Esse custo, ele mexe nos processos da vida da pessoa. Dependendo do tema, tem que ver qual é o custo que a pessoa tem. Quase sempre tem um custo que praticamente atinge todo mundo e todos os processos. Todo procedimento ou processamento de renovação, ultrapassagem do gargalo, exige isso. Que é a pessoa abrir mão de alguma coisa ultrapassada, alguma coisa obsoleta. Entende? Então, isso faz parte do gargalo, é um custo. Então, por exemplo, a pessoa chega aqui, ela está querendo fazer uma reciclagem, uma renovação, ela veio para Foz, veio para Cognópolis. Uma das primeiras coisas que eu pergunto é o seguinte, como é que é? Você deixou para trás algum gargalo? Você deixou alguma dependência, alguma coisa mal parada? Alguma coisa que você desfalcou aquele local, vamos dizer, a caixa de trabalho que você trabalhava, ela ficou vazia? Ou você colocou alguém no lugar? Isso tudo faz parte do processo. Você está entendendo? Da interação. Então, a interação, então.
Há uma interação desse É isso que eu ia falar, porque para você sair da liberal, você precisa... Precisa, nós estamos sempre dentro de um arcabouço de um grande mecanismo de pessoas, que é o grupo evolutivo daquilo que você trabalha. Nós não podemos sair assim, qualquer coisa, vira as costas e vai embora. Você vai deixar desfalcado o seu lugar. Seja o que for que a gente esteja fazendo, deve ser alguma coisa boa, porque senão, como é que é? Agora, se você saiu da máfia e foi embora, aí não precisa colocar ninguém no seu lugar. Isso já é outra coisa. Mas aí já é outra coisa, isso aí já é a baratosfera. Nós não estamos levando em consideração essa condição. Professor Valdo, o indicador que a gente passou por um gargalo, que a gente superou um determinado patamar, seria... É a hora que você sente alívio íntimo da consciência e também um alívio extraconsciencial, fora da sua pessoa, e que mostra por uma abertura de alguma viés, alguma vertente nova que o gargalo afastou. O gargalo é como se fosse uma montanha que estivesse de um lado. Você não podia atravessar. A hora que você aplanou a montanha, fez a esplanada do monte, abriu um novo horizonte. O gargalo é isso. E a gente também pode ter como indicador, por exemplo, pessoas que nós estamos assistindo que estavam no patamar anterior a gente. Também a gente pode ter como parâmetro. Pode, tudo pode ser. O gargalo, ele tem 1001 facetas. Depende da situação que quer. Uma outra coisa. Aquilo que para você há 1, 2 décadas era um gargalo, hoje já não é mais. Pode aparecer 5 daqueles que não é mais para você. Você já alcançou um nível que aquilo se minimizou, não tem mais valor. Entende? Então aí é muito importante pensar nisso. Uma outra coisa, eu vou te entregar isso. Eu preciso falar com o Antônio, com o Everton, se ele aparecer, e o Eduardo Martins. Tá certo? Nesse sentido, professor, Como é que é? Eu não estou ouvindo nada. Nesse sentido, assim, eu vivenciei uma situação estou vivenciando uma situação bem específica, assim, percebendo que uma rejeição de um grupo que eu realmente agora não consigo mais assistir, de trabalho, e uma mudança muito grande na área do turismo, aqui, principalmente na área docente, na UniOeste. Então, hoje eu acabei de sair de um teste seletivo e percebi essa coisa do gargalo que eu estava vivenciando, né, em termos profissional, que tem a ver com mudanças de um grupo que está evoluindo, que está num patamar onde eu posso fazer uma assistência, que é uma assistência mais cosmoética nesse sentido, e eu não conseguia perceber isso antes, não conseguia perceber esse movimento que o grupo estava começando a fazer. Aí o gargalo é da incompreensão, ou da desinformação. Entende? Sua. Às vezes também. O negócio é seu, não é da pessoa. Então, por exemplo, às vezes uma falta de conhecimento da gente a respeito de determinado... Porque esse movimento do grupo, por exemplo, é um movimento basicamente recente. Eu fiz um teste seletivo anterior, eles não estavam com essa postura. E eu não consegui me sentir afinizada com o grupo naquele momento. A maturidade veio a partir de um evento, acho que agora em outubro, que mudou a lógica de pensar de como é que se faz a docência do turismo no ensino superior. Que aí é a discussão mais da epistemologia do turismo, que pouco se faz numa instituição privada, sequer se toca no assunto. Então, assim, o grupo amadureceu nesse sentido e eu consegui perceber um abertismo no teste seletivo, na hora que eu fui fazer a minha prova didática. Então, assim, foi muito interessante ter percebido essa mudança. Por que esse contexto da crise... Às vezes tem. O gargalo, às vezes, é o bucílios, né? É o nó gordo. Desatou o nó gordo, a coisa fica melhor. Foi bem interessante, assim, e eu vivenciei um momento de crise, aí gera processo de às vezes é necessário desmontar o problema. E aquilo que foi comentado em relação à questão de se sentir mais tranquila, então quando eu consegui perceber esse processo de ruptura como a situação anterior, me veio a sensação de tirou um peso das costas, assim, e agora eu estou me sentindo mais... esse é o caminho e as coisas... Mas solta, leve e livre. Né? Tá bom, né? Solta, livre e leve. Tá bom, tá bom, é isso mesmo. Vamos dar mais serviço para você. Pode mandar. Então aí, o engraçamento aí. Vamos trabalhar aí. É a vida. Tá certo. Agora, na taxologia, conviviologia. O ser humano primata.
ele muda para a convivência doméstica com o homem. Depois ele se torna ser humano. Muda um processo de gargalo. A grupo carmologia, a consréu ressomada. Então tem a recomposição grupo kármica. E depois o pré-serenão vulgar, homem ou mulher. Você queria falar alguma coisa? Justamente esse primeiro, essa convivência doméstica com o homem. Se a gente pode gerar que isso é uma regra geral ou não, do subhumano sempre precisar passar por essa etapa ou não, né? É meio não é todo radical, né? ser subhumano que tem ambiente para o humano tomar conta. É um percentual que tem. Agora, veja, eu não sei também, do ponto de vista kármico, grupo kármico, o problema da meritocracia disso. Por que é que um gato vem para a vida doméstica nossa e o outro se continua? Fica lá, é isso, interessante. Isso a gente não sabe. Eu não sei. Eu faço essa pergunta desde o... Entende? Uma coisa que eu já cheguei à conclusão dos 15 anos para cá é o seguinte, que o ser humano subhumano, ele não sente tanta dor igual a gente. Nós temos mais autoconsciência do processo da algiologia, entende? O ser subhumano não tem. Como ele não tem, ele sente menos. Essa conclusão eu já cheguei há muito tempo. Mas tem outras coisas difíceis. Uma outra coisa séria. Eu já cheguei à conclusão, por mim, que nós tivemos um gato aqui, que eu sei que esse gato era o mesmo quando eu trabalhava já há alguns séculos, que ele servia de modelo para a gente. Para mim, naquela ocasião, ele era um pouco mais selvagem. Essa última vida que ele teve aqui agora, ele está totalmente tranquilo. Então, você veja, isso aí também é estranho. Quer dizer que o processo não é uma vida só, tem mais. A Wanda Marlene, que era minha amiga lá de Belo Horizonte, ela também tinha essas ideias todas e ela tinha contato com o processo de bicho o tempo todo. Entende? Ela tinha feito filhos, tinha uma opção de coisa. E era uma cabeça também, estudava demais. Agora, vários desses assim eu já vi. Hoje eles estão estudando aquilo que ontem mesmo eu falei aqui, que é a psicologia animal, né? O processo da telepatia entre o homem e o ser subhumano, entre o homem e o gato. Essas coisas todas ocorrem, isso aí é possível. Agora, eu penso que muita coisa muda. Por exemplo, esse gato lá em casa é igualzinho um cachorro. Eu faço assim, ó, ele vem, igual cachorro. Como é que é isso? Teve gente, na minha infância, eles falavam que cachorro não é gato, gato não é cachorro. Que nada. Com o processo da domesticação fica muito parecido. Por exemplo, ele aí, eu chamo para Titão, na minha maior corte, vem, me acompanha, faz. Outra coisa, eu estou com muito pouco contato com ele, tem um mês mais ou menos só. Não é estranho isso tudo? Agora, ele também, eu acho o seguinte, ele não é assim tão inteligente, não, como o gato. Você está entendendo? A cabeça é pequena, o corpo é grande demais, aquele negócio todo, né? A gente não sabe. Agora, precisa de muito contato, afeto, ele tem necessidade daquilo o tempo todo. Agora, às vezes eu falo com ele, agora você vai comer. Vai lá. Ele sai e vai. Quer dizer, é que é possível. Cachorro é que é assim, não é? Depois que acostuma. Mas gato... Então, por exemplo, eu já perguntei para ele, quanto de sinologia você tem dentro da sua gatologia? Eu não sei. Sei lá, né? Sei lá, é um caso para se pensar. Mas agora eu te pergunto, quem é que vem primeiro? É o gato ou o cachorro? Para mim, é o cachorro que vem primeiro. O gato é mais evoluído. Entende? O gato é mais evoluído. Agora, eu estou falando assim, em tese. Eu preciso de ver cada indivíduo. Tem que ser estudado, tem que ser devagar. Porque tem cachorro mais inteligente que o outro, tem gato mais inteligente que o outro. Se diga com calma. Mas a gente pode pensar, então, que na viragem para a consciênsula, então há uma diferença daquele animal que passou por domesticação, ele vai chegar provavelmente num nível consciencial, né? Agora veja, mais evoluído. Razão. Qual é a linha diretória
ou de orientação dessa meritocracia? Eu não sei. Nós não vamos saber disso ainda. Mas, por enquanto, eu não sei, não. O que significa ou representa a sensação de frio durante os processos energéticos? Significa que a energia está mexendo nos órgãos e sistema do corpo, isso afeta o processo da circulação sanguínea, a alteração de temperatura. A autoridade moral ou cosmoética da consciência evoluída poderia se sintetizar no polinômio autodeterminação, posicionamento, comportamento, exemplificação, coerência? Pode, mas aí pode pôr outros elementos também, não é só isso não, tem que ver com calma. Uma das coisas sérias é o aumento do discernimento. Poderia relacionar as retrocognições com gargalo evolutivo? Sim, uma pessoa só tem retrocognição sadia depois que ela passou os grandes gargalos evolutivos das interfusões grupo kármico. Enquanto ela tiver com interfusão grupo kármico, ela tem problema com gargalo. Então, a coisa toda é essa. E outra coisa, a maior parte das pessoas tem retrocognições assediadoras. Elas não têm sadias. Então, a gente tem que levar isso em consideração. É correto afirmar que quanto mais difícil de passar pelo gargalo evolutivo, mais significativa é a crise de crescimento. Ou isso depende de forças da consciência, atitude de compromisso com o crescimento, resistência de antigos vícios conscienciais, atrapalhação por parte de assediadores, tudo isso pode mais alguma coisa. Cada caso tem que examinar com calma, um por um. Tenho escutado o senhor falar dos intermissivistas que não se enquadram nos trafores, mas percebe que são intermissivistas por conseguirem compreender os neologismos da conscienciologia. Queria registrar que isso aconteceu comigo desde o primeiro contato com a tertúlia. A princípio achei que isso se devia a uma certa facilidade que tenho em reconhecer a palavra como se a sentisse. Depois, já acompanhando, pensei se tratar da aura mnemônica que o senhor disse que possui. Agora, já começo a achar que, de fato, já ouvi essa língua antes. A língua está entre aspas. Então, olha, muita responsabilidade. Vamos em frente, viu o que você faz. Olha a PEX, da ProEx. Veja bem a programação existencial. Os desajustes de uma consciência podem ser tão grandes a ponto do gargalo evolutivo durar quase toda uma vida no seu período, se estender em demasia, pode ir até para 2, 3 vidas. Depende. Trabalho com parapsiquismo há 10 anos, quase que ininterruptamente. E, inclusive, assistindo a algumas consciex, quando projetado fora do corpo. Mas, no momento, tenho trabalhado pouco minha sensibilidade. Estou muito estressado, ficando facilmente nervoso devido a 10 anos sem férias, em trabalho que a cada dia está mais estressante, devido a muitas cobranças da empresa e devido a alguns assédios a algumas consciências. Consigo instalar o EV, o que me ajuda muito, com tudo que devo fazer para ficar mais calmo e tranquilo no meu dia a dia consciencial. Preciso de muita ajuda nesse momento. Olha, vamos mexer com você, com as energias, tá certo? Agora, ó, insista com o EV. O caminho é por aí. Isso tudo é fácil, você vai passar isso aí. Agora, ó, a gente precisa entrar em férias, né? Isso aí está errado. Eu mesmo escrevi sobre férias. Ó, 10 anos sem férias, está errado. E eu digo uma coisa para a pessoa: você está fazendo uma coisa que você não gosta, vai passar fome debaixo do viaduto durante 6 meses, mas muda a vida, vale a pena. O esforço de 6 meses vale para o resto da vida. É preciso pensar nisso. Ontem, indaguei a respeito de ataques extrafísicos sucessivos que venho sofrendo nas tentativas de projeção de minha consciência. Isso está acontecendo dentro de minha própria casa. Desculpe na insistência da pergunta, mas quero saber o seguinte: qual o interesse das consciências em me impedir de projetar? Não sou eu que sei, é você que tem que saber. O que tu queres, ó cachorro? Por que você quer se projetar? Qual a intenção? O que você quer?
Você não está igual aquele cara que quer ver Isaurinha tomando banho no chuveiro pelada, né? Olha bem, o senhor já examinou caso parecido ao meu? Ixi, centenas. Gentileza comentar mais a respeito, tá certo. Então a primeira coisa é essa. Por que é que você quer se projetar? O que você faz na vida? Que assistência que você está fazendo atualmente? Você já percebeu o amparador com você? O que é que você está esperando para você se mexer? Como é que você domina o EV? Você, por exemplo, você entra, exterioriza energia antes de se projetar? Outra coisa, você já estudou o projeciologia, que tem a técnica da progressão, pouco a pouco, do relaxamento muscular, até chegar num nível que você relaxa tudo. Isso é muito importante dentro do processo de sair do corpo. Agora, outra coisa, não pode ter nesses processos um ambiente negativo em torno da pessoa, porque senão o ideal é você não se projetar. Porque senão, como é que fica? Tem que ver aí o seu tipo, o que é que tem, quais os fatores que estão influenciando o assunto. Gostaria de relatar algumas conclusões pessoais decorrentes dos exercícios diários do estado vibracional. Adquiri maior concentração, seriedade e foco nos assuntos profissionais. Minha percepção visual ficou mais aguçada. Percepções energéticas pelo corpo se intensificam aleatoriamente durante o dia. Mesmo naqueles dias que eu não pratico muito EV, sinto o corpo automaticamente formigar antes de dormir. Quando tem pensamentos densos, principalmente de cunho sexual, sinto pontadas do abdômen. Sinto essas pontadas também quando encontro determinadas pessoas. Isso aí pode ser o processo de miocronia com as parestesias. Em um cemitério, senti pressão craniana com dores pontuais na testa. Após sair do cemitério, as dores passaram. Acredito que a percepção da presença das consciências está aumentando. Não há dúvida, isso tudo aí é real. Agora, você ainda está engatinhando, tá? Vamos fazer força que você vai caminhar para isso, vai dominar o processo. É por aí, você está no caminho certo. É o seguinte, aqui houve uma enquete aqui sobre gato e cachorro, que você tinha falado. Eu acho que o gato é mais evoluído. Agora aqui todo mundo acha que é o cachorro. O que você acha? Ah, sei. Quer dizer que elas são todas cachorrentas. Elas são sinófilas. Agora você é igual eu, você é gatófilo. Você não concorda que o gato é mais evoluído? Não, eu acho que, de modo geral, o cachorro, por exemplo, ele não serve pelo seguinte, ele é muito puxa demais, né? Isso mostra que é mal intencionado. O gato não. O gato tem mais personalidade, ele raciocina mais, ele sabe o que ele quer, mostra tudo, não vai no bico facilmente das coisas. Veja bem, esse gato lá em casa, que parece cachorro, eu já falei, o cérebro dele deve ser desse tamanhozinho, porque o corpo é 7 quilos, né? 84 centímetros. Não dá, né? Agora, vamos e venhamos. Todo mundo que vê o gato fica doido com ele. Sabe que várias pessoas já pediram para levar o gato para casa, né? Para ficar com ele. Só de olhar o gato. Mas a graça já está muito... Evaldo, elas continuam em dúvida aqui. Sim, elas continuam. Vamos ver no próximo milênio o que acontece. Sabe por quê? Elas foram gatas há pouco tempo. Olha aqui, eu já tive 17 gatos. Aqui, ainda são gatas. Conheço gatos. Aqui, ainda são gatas. E tem um cachorro. Agora, ó, o total que se pode ter de gato é 6, né? Segundo as pesquisas lá do Canadá e outros lugares. Não deve ter mais de 6. Eram tipo a turma do manda-chuva, sabe? Tem que arranjar os vizinhos. Eles viviam meio na rua, assim, mas moravam lá em casa, né? Mas iam pra rua. Aí chegou a 17, aí eu desisti. Não, meu irmão teve uma época que estava com 52, né? Ele pegava tudo lá no Recreio dos Bandeirantes, uma casa enorme, era o jeito para ele poder viver. Procurando gente para ficar com os gatos, dá um jeito, não.
Aqueles bandeirantes é quase que já a zona rural do Rio Brava, né? Na ocasião era um negócio difícil. Elas Tanto que uma vez eu fui assaltar, tá com gato e tudo. Elas estão em dúvida da sua opinião. A sua opinião não é que é o gato. E eu sou favorável ao gato. Eu acho que o gato é mais... Professor, e gato sozinho? Gato sozinho, você acha uma boa? Não? Como é que você acha? Gato sozinho. Sozinho? Um único gato. A pessoa tem em casa um único gato. Não tem nada. Agora, desde que você dê atenção para ele, que às vezes ele sente falta de companhia. Quase sempre os técnicos, eles dizem que é bom ter dois, para um fazer companhia por outro. Entende? Estudo é um processo de estudar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: vocês são umas gatas, tá certo? O que você queria? Valdo, página 36, tecnologia, a segunda técnica, a técnica da variabilidade. A técnica da variabilidade. O que trata isso? A técnica da variabilidade é o seguinte: por tudo na vida, pouco a pouco, há um processo de variabilidade. Há uma alteração nos processos. Por exemplo, nada evolui sempre do mesmo jeito. Esse seria a inércia. Não sairia da realidade. Então, a variabilidade mostra a renovação, a reciclagem, a reforma, entende? O processo novo. Então, é necessária a variabilidade. É tanto que no latinório antigo já se falava homine varietater delectantur. Quer dizer, o que significa isso? A variedade agrada aos homens, quer dizer, a humanidade. Entende? Agora, por exemplo, não é o caso da pessoa bancar aí e começar a ter 5 mulheres, não é isso. Mas ele pode ter uma mulher e pode ter 50 amigas dele, tudo sem problema, sem ser amante, sem nada. Então, isso aí é variabilidade. O povo às vezes quer interpretar o contrário. Acha então que a pessoa tem que ser poligâmica. Não, a pessoa tem que ser monogâmica. Não adianta forçar a barra. E não adianta ir lá para Seattle, e aquela cidade lá que os caras... a religião exige que ele case, os mortos. Agora, aqui você coloca como técnica. Teria algum procedimento específico? Que é a técnica da variabilidade. Né? É a técnica da variabilidade. Teria algum procedimento que você destacasse assim? Pois mas tem uma série de condições para você Depende do contexto e tal. Tudo que a gente faz, de vez em quando, é bom você testar uma renovação naquilo que você faz. É tanto que tem aquele processo, por exemplo, você sempre vai no mesmo trajeto, no mesmo itinerário. Às vezes muda para ver como é que fica. Às vezes uma rua melhorou, a iluminação, o trânsito está melhor no outro pedaço. Isso tudo é variabilidade. A gente tem que levar em consideração. Uma outra coisa, uma pessoa, por exemplo, está estudando faz 3 anos o mesmo assunto. Então, seria agora pegar um livro totalmente diferente, que aquilo que ela vai ver nesse livro diferente, às vezes, vai enriquecer aquilo que ela está estudando há 3 anos. Ela não viu fora. Por isso que o processo da cosmovisão, eu sempre levo em consideração, que é muito importante a cosmovisão, que é a modificação do processo, a maior. Então, é o negócio da lupa, você ampliar, entendeu? A variabilidade é uma ampliação da lupa. É aquilo que nós estávamos falando aí do processo da picotagem do exame. Então, você tem aí um monitor que tem o ecrã, né, de 21 polegadas. Qual é a capacidade dela de picotagem da apresentação da imagem? Isso tem vários, são os pixels e outras coisas mais. Tudo isso tem que ser estudado. Isso também aumenta o processo da variabilidade. Uma outra coisa, você está olhando aí alguma coisa, você dá um zoom, esse zoom pode ampliar a variabilidade. É tanto que na pesquisa, por exemplo, de criminologia, isso é muito importante. Não, pega a cara do sujeito que está dentro do carro, que aí está tudo...
Então eles ampliam aquilo, fica mais nítido, a pessoa descobre uma opção de coisas. Às vezes é assim que eles veem uma placa, que aparentemente parece lá, tem uma sombra de placa. Eles vão com o detalhe da história e vê o número direitinho da placa do carro. Isso tudo eles mostram em filme, né? Tudo é um processo também de variabilidade. Então, essa expansão do processo. Por exemplo, uma coisa que eu quero falar para mexer com os fanáticos aí da cibernética de computador. O cara está só dentro de uma linha, só usa determinada coisa há muito tempo. Seria bom ele mudar. Vê o que tem de novo na praça e muda, que aquilo vai afetar a criatividade dele, da elaboração do pensamento, que ele usa a máquina para isso. Se ele arranjar uma máquina nova às vezes, vai dar expressões diferentes. Você está entendendo? Tem um cara, por exemplo, que ele tinha um computadorzinho, tudo em português, com as coisas todas. Eu virei para ele e falei assim, para com isso, você vai arranjar um laptop em inglês. Vê o que dá. Deu uma opção de ideia nova nele depois daquilo. Só pela mudança de idioma, nos acessos, entende? E os problemas todos de busca que o computador permitia. Professor, aqui, ainda nesse mesmo parágrafo, a última técnica. A técnica do preparo inteligente da próxima existência intrafísica. Essa eu não preciso, né? Todo mundo aqui está sabendo. Não, então, mas eu gostaria de analisar se existe nessa orquestração de matérias que a gente conhece, existe algum ponto específico que a gente tem que colocar em primeiro lugar? Existe algum foco que quando a gente prepara a próxima vida tem que ser levado em consideração? A coisa mais séria é você terminar essa vida bem. Bem que eu estou falando assim, de uma maneira satisfatória. No meu curso avançado lá do Instituto, que eu dei durante 15 anos, a última aula que eu dava, eram 4 aulas, a última aula era justamente isso, preparo a próxima vida. E eu sempre insistia nisso, as perguntas eram sempre as mesmas. Entende? É muito importante ver se a pessoa termina essa vida bem. E assim ela está preparando bem o que der pela frente. Ela não vai ter meleques. Entende? Agora, é bom a pessoa estudar o que é o processo, por exemplo, da euforex, para ela evitar. Você está entendendo? Há coisas boas que nós precisamos saber para poder evitar. Sim. Uma delas é a euforex. Pouco custa entender isso por causa do processo paradoxal da condição. Sim. Mas não tem outro jeito. Não tem lógica para você? Sim. Eu lembro que um dia o senhor chegou no Alociclo e disse assim, hoje eu estou muito eufórico, deixa eu baixar a bola. Eu lembro. Por causa de não atrapalhar o processo, que o que é positivo acaba se tornando... Tem que ser assim. Sim. Agora, ainda nesse ponto do preparo da próxima vida, então, quando o senhor fala em terminar a vida bem, o senhor fala em complexo, se refere a complexo. Desde tudo assentado, tudo estruturado, o melhor possível. Agora, pode ser que existe um extra complexo, né? Um acréscimo, um máximo, um upgrade. Você sabe, tudo é possível. Sim. O Lost tem recebido várias dessas. Né? Tem que falar com ele. Várias demandas. Professor, mais uma pergunta aqui na página seguinte, 37, em taxologia. Na primeira linha, o senhor fala... taxologia na ordem natural desses itens aqui. Na ordem natural aqui da coisa. Observa ver se é a ordem natural. Pois é. O que você quer dar o conta? Não, eu queria saber a diferença entre a ordem natural e funcional. Não, aí o processo natural aqui eu estou pondo cada das coisas nossas. Entende? Há uma funcionalidade disso, mas o que chamar uma ordem natural da própria vida, do modo de você proceder, as reações que você tem perante o cosmos, entende? Aí não é só função, é a reação sua. É uma coisa espontânea, é natural, foi forçado, como é que é? Você está entendendo? Então muda. Esse está mais ou menos nessa ordem natural. Eu começo falando de conviviologia, depois fala de grupo casa, depois de autoconscienciologia, interassistenciologia, autoparapercepciologia, ofiexologia, extrafisicologia, elegiologia, evoluciologia e mentalsomatologia. Tem uma opção de coisa que vem, que vai, mas está tudo ali dentro. O processo é esse. E outra coisa, tem
sempre 3 estágios do processo do gargalo. Agora, por exemplo, aqui, ó, tem esse aqui, a ofiexologia. O ser desperto, oficina extrafísica pessoal, a semiconsciex ou uma mulher. Isso é o máximo. Eu espero que você termine em algum nível desse. Tomara. Professor, só para completar, eu passo para você. Aqui, do item 1 e o item 4, conviviologia e interassistenciologia. Eu vejo que um dos pontos de gargalo mais sério é o salto entre o simples convívio e a interassistência real, né? Porque o convívio, ele pode ser um convívio, mas pode não ser e aparentar ser. Né? Agora, o processo sério aí, Fafá, sério, é que quando a pessoa começa a entender o que é a interassistencialidade, não tem jeito mais dela ficar com raiva da outra, dela ficar com picuinha com alguém dentro de casa. Não dá para o homem, por exemplo, ser um carrasco doméstico, ou a mulher ser muito autocrata dentro do lar. Então, a interassistencialidade, ela existe depois que já curou uma opção de mini doença da pessoa, principalmente mini doenças egóicas. Entende? Olha bem, é isso. Por isso que a coisa está aí desse modo. Cai tudo por terra. Agora, olha só, são esses 3 itens. Sempre o que acontece, para a gente entender bem. Isso aí é um ponto alto aqui desse verbete, que eu chamei a atenção de propósito. É isso e os detalhismos aqui do detalhismo. Quer dizer, os detalhes do detalhismo. Olha, ao todo, presta atenção, tem 15 itens no detalhismo. É de propósito. Agora aqui, o senhor poderia comentar a raia sutil que separa o auto-imperdoador do auto-vitimizador? Olha, o auto-imperdoador é uma pessoa que tem já noção das coisas e perdoa. Se ele está perdoando porque ele está tirando por fora, isso não é perdão. Agora, o auto-vitimizador é aquela pessoa que se vitimiza para tirar algum partido da história, quase sempre. Mas, às vezes, nem é isso, é pior ainda. Ela se vitimiza porque é boboca mesmo, não está dando valor para o que ela tem. Os aportes que ela recebeu na vida, os bens que ela dispõe. Qual trafar que favorece a auto-vitimização? O primeiro da auto-vitimização, sem dúvida, é o processo da ignorância evolutiva total. E a vitimização é uma besteira. Outra coisa, às vezes, é um problema de má intenção. A pessoa se vitimiza apenas como uma simulação. Isso aí tudo tem que se examinar com calma. Agora, qual crafal a desenvolver para conquistar a condição rígida do auto-imperdoador? Aí só tem que a pessoa precisa de segurar a auto-organização. Sem auto-organização não dá para a pessoa. Então pense bem na auto-organização dessa história toda. Uma outra coisa, se você aparecer por aqui, vá ao laboratório da auto-organização. A blindagem energética do quarto da dupla evolutiva pode ser realizada a 2? Sim, é o melhor que você faz. Faz a blindagem, os dois andando simultaneamente ao mesmo tempo. Quais as implicações energéticas em apenas um dos duplistas fazer essa blindagem? Não tem nada. Você tem que lembrar o seguinte, na dupla evolutiva tem sempre um que é a cabeça energética do casal. Esse tem que fazer de qualquer maneira a blindagem, porque senão, às vezes não vai ficar tão bem, né? Pensa bem, cabeça energética do casal. Qualquer coisa, olha o manual da dupla evolutiva. Né? Como, dentro dos critérios da conscienciologia, pode-se entender pessoas extremamente cultas, lúcidas intelectualmente, que certamente já leram as principais obras da história, mas que ainda estão ligadas à religião. Por exemplo, Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, ambos católicos. Olha, aí é preciso examinar a personalidade com mais profundidade. Às vezes tem um processo histórico, um problema familiar, algum problema afetivo, dentro do círculo de relações das pessoas, algum processo que é o jeito da pessoa também se defender. Isso tudo é preciso ver, né? Tem que examinar isso com calma.
Sou professora e comecei a trabalhar com energia com meus alunos. Recebi um aluno vindo de um colégio expulso por mau comportamento. Trabalhei com energia com ele e vi diante dos meus olhos a mudança de pensamentos. Ele disse que a vida dele melhorou e hoje ele dá monitoria de ciências no colégio, ajudando os colegas. Desde então, os meninos, tipo problemático, têm chegado. Eu agradeço a oportunidade de poder ajudar. Eu faço escola de projeção no IPC e quero fazer mais cursos sobre o EV ou técnicas energéticas. Esses alunos que têm chegado têm relação com as minhas energias e pertencem à minha ProEx? Indubitavelmente. Sure. Yes. Indeed. Of course. Agora, nós todos sempre estamos atendendo gente que é do nosso passado. Ninguém está encontrando a pessoa a primeira vez. Um dos meus objetivos de ultrapassagem de gargalo é ser veterano em projetabilidade lúcida na próxima vida. No entanto, nessa atual existência, pretendo realizar a TENEPS e escrever 1 ou 2 tratados tarísticos sobre multidimensionalidade, dependendo da minha moratória existencial. Ele já está querendo uma moratória. É suficiente para o autodomínio projetivo para a próxima vida? Olha, eu acho que já é uma coisa substanciosa, não é isso? O que vocês acham? Você dá assim um livre-arbítrio para ele maior, uma chave geral, se aplaude, faz apologia, o que você acha? Ele tem 29 anos e aproximadamente 500 páginas da minha GESCOM. Já está bom, vamos em frente. Olha, já estou doido para ler os seus originais. Não é assim? Agora aqui eu estou recebendo aqui. Olha, tem aqui um pedido que apareceu 2 vezes aqui para mim, repetido. Está tudo igual. Nós vamos trabalhar aí nesse sentido, tá certo? É um amigo que está preocupado com os amigos. Vamos fazer força. Vamos pôr na energia, a energia lá na TENEP. Vamos trabalhar nisso aí. Como diz o cara, chá comigo. Chá comigo. Quer dizer, deixa comigo. Vamos ver o que nós vamos fazer. Sr. Valdo. Sim. Aqui na página 37, na exipologia, você podia comentar esse gargalo evolutivo inconsciente? O quê? Gargalo evolutivo inconsciente, da exipologia. Exipologia. O gargalo evolutivo inconsciente. O esforço evolutivo no escuro, próprio da consciência não lúcida, quanto à estrutura dos patamares evolutivos. O problema todo é o seguinte: a pessoa que faz o esforço, mas que ela ainda não estudou bem o que é que tem pela frente. Ela às vezes está vendo uma montanha, mas não chegou lá para examinar. Às vezes, junto à montanha, tem um lugar lá para a pessoa sair, tem uma solução, uma saída que ela não viu. Isso tudo tem que ser examinado. Então é o escuro, como nós estamos chamando. No caso de uma pessoa que não seja intermissivista. Uma crase, eu acho que lá no original tem. Quanto à estrutura dos patamares, é isso? Na exempologia. Sr. Valdo. Sim. No caso de uma pessoa assim que não seja intermissivista, digamos, ela tem. Como é que ela vai fazer esse esforço? Como é que procede esse esforço? Uma pessoa que não seja intermissivista, né? Sim. Ela não tem nem noção do que é evolução. Mas tem algumas pessoas que a gente percebe que tem esse esforço. Como é que acontece isso no inconsciente da pessoa? Eu vou repetir. Certo. Olha só, a senhora colocou assim, o esforço evolutivo no escuro próprio. Geralmente. Não, ela passa porque ela está fazendo força. Ela começa a acertar nas coisas, ela supera o processo. É lógico, é isso que leva a pessoa para merecer o curso intermissivo. Esse é o caminho. Walter, não é que evolui sem saber que evoluiu, né? Que é inconsciente, é isso? Todo mundo evolui. Agora, não é isso que eu ia perguntar. Uns mais, outros menos. Porque eu vou perguntar outra coisa. Uma pessoa igual o Lorde, se apareceu aqui, fez curso intermissivo, vocês veem que
O Loche é consciente. E é muita gente que pode ser. É bem consciente. Então, isso é muito sério. Valdo, só outra coisa que eu ia perguntar é outra. Esse alívio aqui que está na fatologia, ele não leva a euforia, né? Ele é um alívio que não chega a euforia ou pode chegar? Olha, tudo é possível, né? Isso varia, tudo é possível. Pode ser que chegue na euforia, sim. Mas o ideal é não chegar também, né? Não, o ideal é a pessoa ser sempre equilibrada, sem exceção. Ela se manter equilibrada, isso é o ideal. Mas você sabe, a vida humana é difícil. E outra coisa, tem as influências do soma, né? O corpo humano. Uma coisa é seu fígado não está bom, o intestino não está bem regulado. Isso tudo influi no processo da cabeça da pessoa. Também eu não sei se pode existir uma euforia equilibrada. Não sei se pode. Temos que estudar inteiro. Aqui não há, professor? Tem pessoa que ela fica tão eufórica que ela não vê que está eufórica. Pensa só nisso. E outra coisa, se depois passou aquela fase e você fala que ela esteve eufórica, ela às vezes nem admite que esteve. Tudo isso já encontrei gente assim. Então é um problemão isso aí. Cada caso tem que ser examinado. Letra A, professor. Sim. Como é que a gente aplica a teoria da presunção no gargalo evolutivo? Como é que isso você começa acontece? a fazer presumir. Você começa a deduzir das coisas, tirar... Não, a minha especulação, o que eu posso pensar disso aí, talvez a solução seja essa. Porque o problema não há especulação. Não, é especulação até um certo ponto. Você está fazendo uma presunção. Não, eu presumo, nessa altura dos acontecimentos, que o maior problema é esse. Agora, eu vou continuar estudando para ver o que dá. Ver as variáveis que tem. Aquilo. Então, isso é muito importante, a pessoa, a presunção, às vezes, é importante, presumir. A pessoa pensar. Porque aí ela vai encontrar mais variáveis e vai decidir. De qualquer maneira, ela já tem, pelo menos, o fio da meada para puxar. Já tem um começo. Entende? O problema é o fio da meada. O que é duro é a hora que você tem um problema que você não tem nem o fio da meada. Você não sabe como abordar, qual flanco, o lado, de que modo que você vai acessar aquilo. Entende? Obrigada. Aqui no ar, aqui, na fatologia, página 35, segunda linha, a importância fundamental dos estudos gargalos evolutivos para todas as instituições. Cada IC, então, tem um gargalo? Tem. E esse gargalo tem ligação sempre com mais tem gargalo, principalmente quando está começando. Tem ou não tem? A pré-IC, por exemplo, ela é gargalhosa. É gargalosa. Entende? Ela está cheia de gargalo. Agora, até acertar. Por exemplo, essa última que teve, demorou quanto tempo? Já não caso de perguntar. Mas foi muito tempo. Isso era gargalo. Um dos gargalos mais sérios que tem, quando é uma instituição, é o problema da harmonia dos componentes da IC. Então, aí até acertar as bases do interesse de todo mundo para ficar equalizado dentro de um processo que não precisa ser unânime, mas que tenha pelo menos uma certa coerência aceita. Isso é que é importante. Você entendeu isso? Entendi. Agora vem a segunda pergunta. A relação entre vínculo proexológico e o gargalo evolutivo. O que tem? A relação entre os dois, porque o vínculo proexológico, eu estava vendo ontem a fita daquela tertúlia, e o senhor coloca 3 itens lá. O vínculo do consciente emissivo, o vínculo de vidas passadas e o vínculo pragmático. Então, a relação desses 3 vínculos com o gargalo evolutivo. Aí precisa de ver o que tem, né? Por exemplo, esse do passado da pessoa, ele é sadio ou é doentio? Tudo isso você tem que ver, tem que examinar lá, para saber como é que é. Tá certo? Agora, pense bem nessa questão das ICs, é o problema da coerência, mas é principalmente o processo da harmonia.
pouco a pouco, eles começam a se nivelar no mesmo nível. Esse nível é baixo. Com o passar do tempo, ele se torna mais alto. Então, aquilo vai elevando. Então, essa harmonia precisa de haver, então, uma ideia, pelo menos básica, que sirva para planear, ou planejar, ou assentar a construção das seres. Você entende como é que é? A unanimidade não precisa ser procurada. Mas agora, por exemplo, pelo menos uma concordância básica é necessária. Isso que a gente tem que pensar. Entende? Essa concordância básica tem vários nomes, né? Pensa bem. Consenso é o que o povo mais usa. Então, é o processo consensual básico. A confluência das ideias buscando a mesma meta. O que foi, Manuel? Caberia aqui crise de crescimento na fatologia? O quê? Caberia crise de crescimento aqui na patologia? Crise de crescimento? Não, nós já falamos em crise de crescimento em outros Mas seria uma forma de gargalo evolutivo também? Um mini gargalo? Não, você pode fazer, tem muita coisa para aumentar nisso. Em matéria de gargalo, o universo é amplo. Tem. Por isso que eu falei que já tem em outros lugares, por isso que a gente coloquei lá. Professor, qual o maior gargalo evolutivo da dupla evolutiva para vir para Foz? Quando... Quando... Principalmente se está faltando R$2.000. Né? Não, quando uma das partes tem maior insegurança de vir, é financeira até essa situação. De qualquer maneira, ele já não é mais o caminho de Santiago. Era o caminho de Tiago. Isso é diferente. Até já melhorou demais. Vocês não podem falar nada do Tiago. Ele é o máximo. Não vou falar isso não, porque isso não é correto. Não sou eu que devo falar isso aí. Aí é no mínimo a Rose, mas ela nem está aí hoje. Entende? Porque ela que foi que estava lá, superentendeu, foi a mestre cerimônia da história. Foi divertida a situação. Foi divertido, né? Ô professor... Agora, que é esquisito, né? Essas coisas, né? Comigo, né? É esquisito. 6 anos depois, tudo se repete. Eu já vi esse filme, seriado e tudo mais. Olha bem. Agora, a testosterona coloca os homens, principalmente os jovens, o dono do cosmos. É impressionante. Entende? É o processo. Repetindo a pergunta, professor. Qual o principal gargalo evolutivo para a dupla evolutiva? O problema todo da dupla evolutiva é a subsistência humana, a sobrevivência aqui em Foz. Isso é que precisa ser visto em primeiro lugar. Por exemplo, as pessoas chegam, eu falo assim, não pensa no holociclo por agora não. Acerta primeiro sua vida, depois você aparece. Isso há quantos anos? Há mais de uma década que eu falo isso para o povo que chega. Então o problema é ver como é que a pessoa caminha por aqui, entendeu? Por causa de toda mudança de domicílio, tem que ser visto o processo econômico-financeiro da sobrevivência. Isso é básico. E outra coisa, não adianta nada uma pessoa que está com problema econômico-financeiro, ela querer trabalhar com mental som. Ela não funciona bem, ela fica só pensando no cifrão. O que está devendo? Isso é um problema. Então, a pessoa que está de pendurada num papagaio, ela não raciocina igual a gente. Entende? É difícil. Mental soma não fica bom. É um problemão. Por isso tem que ver isso.
Mas olha, o Antônio, o Everton e o Eduardo Martins não apareceram, não. Professor, aqui na letra A. Dentro da fatologia, no gargalo evolutivo, caberia a gente ter uma condição do pós-gargalo, que na verdade seria um chancelamento dessa nova etapa, alguma ação, uma atitude, um chancelamento do gargalo? Tem, né? A hora que você passa o gargalo, entra um novo patamar. Eu chamo isso de platô. É uma nova condição que a pessoa tem que fazer a reciclagem dela. O nível é outro. Tem que pensar nisso. Quanto maior o gargalo, maior é a reciclagem. Mas dentro desse platô, em termos de condições práticas, né? Quando eu falo em chancelamento, são até para a gente assim, identificar melhor, né? E chancelar mesmo, porque você tem que sustentar essa nova condição, né? Para não ter recaída, enfim. Você chega num ponto, mas tem que trabalhar mais para sustentá-lo e seguir adiante. Então, existe, assim, por exemplo, ações práticas, a forma de pensamento, eu sei que é tudo diferente. Sempre mas... é bom, né? Sempre tem alguma coisa, né? A pessoa vê tudo. Está muito bom isso aqui. Tem 2 pontos só que eu assinalei para você ver aí o que você faz. Processo de retenção. Muito bom. Vamos em frente. Mas você está entendendo a situação, né? Você é doutora no assunto. Depois de tantos anos aí quebrando a cabeça, estudando sem parar, acertando a coisa, burilando, autoburilamento. Você já sabe como é que nós temos que fazer com isso aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte: observa que os seus gargalos eram maiores. Hoje, qualquer um que aparece é menor do que os anteriores. Então, a vida nunca mais vai ser do jeito que era. Você reconhece isso? Só que é um paradoxo, porque a nossa percepção aumenta, a visão de conjunto aumenta... Mas os gargalos se tornam gargalinhos. Eles diminuem. Por quê? O seu processo de trabalho é maior. Tá certo. Isso é muito sério. Agora, aqui, ó, não é só você, não. É todo mundo está nessa. A vida nunca mais vai ser do jeito que era, tão ruim. Ela vai ser um pouco melhor agora, seja o que for que acontecer. É também porque os gargalos, eles passam a ser desafiantes, é motivador para a gente. Esse desafio torna a coisa mais, assim, às vezes menor, e a gente vai identificando, vai ficando mais satisfeito com a condição, motivado, né? É isso mesmo. Antes, os tropeços eram muito maiores, né? Você queria falar alguma coisa? E para o professor esclarecer essa questão do gargalo ficar menor, porque... Mas eu acho que agora eu já entendi. Não, o caso todo é o seguinte, vamos estudar. Uma pessoa tem problema, mas ela está engatinhando, ela está começando agora. Então, ela é jejuna, calora, etc. Está começando. Dentro daquele processo, ela é muito tosca, grosseira, rudimentar. As coisas são todas de uma elementaridade violenta. Nisso, tudo é grosso, tudo é rombudo, tudo é grande demais, porque a travanca é um travão, obstáculo. Agora veja, do ponto de vista da essência, muitas vezes aquele travão que é enorme para a vida da pessoa, não vale nada, do ponto de vista da realidade dele. Então, uma pessoa que está lá na frente olha para aquilo e dá até pena. Não entende? Porque não era uma tolice, uma infantilidade. Às vezes, isso ocorre devido à inexperiência, à imaturidade do ponto de vista evolutivo, cosmoético, prioritário, de hiperacuidade das coisas, discernimento. Falta. Agora veja, com o passar do tempo, então, se você for pensar a rigor, qualquer obstáculo que aparecer na frente vai ser menor do que aqueles que ficaram para trás. Você entendeu por quê? A pessoa já evoluiu um pouco. Então, vamos supor, faça um quadro. Entende? Você pode fazer um quadro mais ou menos assim, quer ver? Vamos só para você ter uma ideia, para a gente entender isso rápido. O caso todo é o seguinte. Uma pessoa, por exemplo,
ela está caminhando para a coisa. Então, vamos supor, ela tem uma condição mais ou menos igual a essa aqui. Ela está aqui embaixo. Então, o problema dela era enorme. Quando ela consegue superar aquilo, todo aquele espaço que ela ocupava, ele vai ficar menor. Então, a pessoa começa. No início aqui está muito grande, mas ela vai afinando a condição dela. A base é enorme, mas ela vai afinando. E tudo isso aqui, ó, é o gargalo. Agora, ó, os gargalinhos, eles vão diminuindo, eles vão diminuindo, eles vão diminuindo. Chega num ponto que ele é bem menor. Qualquer coisa que aparecer, a pessoa já dá conta. Vai chegar um ponto, então, nessa situação, que a pessoa já domina o processo. Ela domina aquilo ali. Ela não pode falar mais que ela tem gargalo grande. Não existe mais. Então, nessa hora, é o problema. O ápice, que é o objetivo dela, ficou mais importante que a base, que era o processo todo do início da situação dela. Então, isso é que a pessoa tem que pensar. É o território, o tamanho. No início, a pessoa vê aquilo, é um monstro. É grande demais. Você está entendendo como é que é? O horizonte tapou tudo, ela não vê nada. Agora, quando ela começa a ultrapassar, ela vai ver, porque ela sobe. Ela subindo, ela vai ver o mirante. Ela vai sobrepairar os processos. Então, tudo aquilo que era gargalo virou apenas a base do processo da evolução. Já não tem mais valor para ela. Então, por exemplo, nessa questão de um cone evolutivo, ou uma pirâmide, você está entendendo como é que é? A coisa vai afinando cada vez mais. Agora, o que se passa? Aquilo que está no cume, no ápice, no acume da história, o que é aqui? Aquilo, a qualidade é superior ao que está embaixo. E, no entanto, a quantidade também do valor daquilo é superior. Então, por quê? Nessa base aqui, ó, era só o processo humano, físico, somático, egóico, animal. Aqui em cima é tudo mental somático, a abstração já tomou conta da vida da pessoa. Mas é uma abstração palpável, concreta. Por exemplo, nós aqui estudamos muita coisa, tudo de abstração. Mas é de uma concretude total. Tudo cria problema para a gente. Nós estamos estudando gargalo. Presta atenção. Você entendeu, né? Então a parte de fisicalidade, de materialidade da coisa muda também. Aí a situação muda. Então por isso que eu falo, cada gargalo que você ultrapassa na sua vida pode estar certo. Nunca mais vai ser tão pior do jeito que já foi. Isso é a regra. E a tendência de todo mundo aqui, ó, concurso irreversível é isso. Agora, Adriano, o difícil é você passar esse conceito e as pessoas admitirem isso na própria vida delas. Ela está sempre querendo mais ou alguma coisa que ela não está satisfeita. O que é uma pena. Porque isso não corresponde à realidade. Professor, nesse momento... É importantíssimo o estudo da qualificação do gargalo. Como é isso que o senhor falou que a pessoa nunca está satisfeita? Eu não entendi essa parte. Como é que é? O senhor falou assim, não, que a pessoa não admite porque ela nunca está satisfeita. Por quê? Porque ainda está Porque legal. às vezes ela quer mais do que aquilo. Porque você, às vezes, falou de uma tal maneira, você banalizou a condição dela. Ela acha que ela é superior à mediocridade. Então, isso é o senhor problema. Está entendendo? É a superação. Ela quer ser superior à mediocridade. Ela não quer ser tão chã, tão vulgar, tão, às vezes, frívola, como a gente fala. Então, isso é um problema. Agora, a pessoa tem que admitir essa condição. Há, por exemplo, determinadas queixas, queixumes, você está entendendo? Reivindicações, que são muito assim, são totalmente
Não dá, dentro daquela personalidade que você vê, ela ficar perdendo tempo, energia, oportunidade, com a tolice daquela. Agora, eu não posso chegar e falar que aquilo não é tolice, então ele tem que ir com calma. Não, realmente, isso é um problema, vamos ver como é que é, mas tem muita coisa que não é assim. A verdade, se a gente for falar, você liquida com a pessoa na primeira palavra. Professor, é nesse momento da abstração que o senhor trouxe que entra a condição de interassistencialidade? Não, a interassistencialidade, ela tem que ver desde o momento que ela está examinando o gargalo dela. E às vezes o gargalo está existindo só porque ela não faz a interassistencialidade. Quem faz interassistencialidade já diminuiu todos os mega gargalos, só tem limite. Quem faz interassistencialidade de algum modo positivo. Sim, eu não sei se vou conseguir explicar o que eu estava tentando traduzir, mas eu falava de uma interassistência. Você pode ajudar as consciências, pode fazer interassistencialidade sem necessariamente gostar de consciência ou realmente olhar para a consciência. Não sei se eu... Em parte é isso, mas aí depende da pessoa. Agora, sim, chega num certo ponto que você faz isso como um próprio imperativo. Condição natural, sim. Normal. É isso que eu queria ver. Professor, o que você queria, João? Seguindo esse assunto aí, assim, eu queria saber, a gente passando por gargalos agora, a gente está pensando mais no nosso umbigo, no nosso ego, e daqui a pouco os gargalos já vão ser de outro nível, porque a gente já tem um egocídio maior na escala evolutiva ali. Como é que é esse foco? Como é que muda o foco pensando no gargalo? Porque não tá mais, a consciência ali lá para frente não está mais pensando em si. Porque a hora que você começa a ter os pensamentos mais amplos, mais profundos, mais abrangentes do ponto de vista evolutivo, o gargalo diminui a importância dele. Isso é natural. Uma coisa puxa a outra. Depende. Mas, por exemplo, uma coisa depende da outra. Por exemplo, o semiconsciente, ele não está mais tão preocupado em ser teleguiado, não é diretamente mais essa preocupação dele, né? Isso vai ser uma consequência. Agora, o problema é esse, precisa de ver o esforço que ele faz para atingir isso aí. Porque não adianta só pensar naquilo que você quer. Tem que ver o que você está fazendo para alcançar esse objetivo. O problema é esse. Professor, qual seria o limite desse gargalo na escala? Porque aí está dando uma ideia mais ou menos que eu acho que vai até... Para você entender, eu quero mudar a palavra gargalo e vamos colocar a palavra conflito. Palavra o quê? Você vai começar a entender mais o assunto. Palavra? Conflito. Conflito. Põe conflito no lugar do gargalo. A hora que o nível da sua conflitividade diminui, vai chegar num ponto que acabou. Agora, com a dispersidade, isso chega a 100%. Entende? Eu, por exemplo, eu não sou lá assim, não posso falar para vocês que eu sou fora de série, matéria de dispersidade, não é nada disso. Mas, por exemplo, a turma que mora comigo, eu sempre falo isso aí com lógica, a turma toda. Veja o nível de conflito que eu tenho. Esse povo todo que convive comigo. Olha como é que eu sou. Olha as coisas que já aconteceram comigo. Inclusive tem tragédia no meio dos outros, aquele negócio todo. E veja se eu sofro esse conflito. Então não há mais gargalo grandão. Não tem mesmo. Você está entendendo? Agora, hoje em dia, às vezes, os gargalos que tem são gargalos laterais. É o povo que tem preocupação com a gente. Isso você tem, entende? Alguma preocupação com as pessoas, porque elas estão preocupadas com você. Então é preciso você criar uma certa condição, edulcorar as coisas, fazer entende? Um beauty parlor, entende? Fazer uma produção da situação, só para superar o problema. Isso tudo é muito sério. Então, quando você acaba com seus conflitos, você começa a verificar os detalhes dos conflitos alheios no entorno, ao derredor.
Isso é um fato. Então, as pessoas são essas aí, então, que vêm falar para você. Você é muito ingênuo, estão tapeando você. Aquele negócio que nós estávamos falando aí. Entendeu? Isso tudo é bobagem. Chegou num nível que você já está emancipado, já deu 13 de maio, e eles ainda não descobriram. Se divirta como é que é. Agora, pense no conflito. Você sabe, nós temos falado muito disso aí com vocês. O processo da conflitividade ou conflituosidade. A hora que começa a diminuir essa base dos conflitos básicos da vida humana, os gargalos praticamente não têm mais força, não aparecem tão sério. Agora, por exemplo, vem tragédias em torno, coisa que atinge você, mas se a sua consciência está tranquila, você não tem nada que ver com o processo. Então, não há agravantes em cima de você, tudo é atenuante. Você vai passando. Pensa nisso. É assim que a gente entende o processo e fica livre do gargalo. Hein? A base de tudo isso aí seria a questão da compreensão, do conhecimento. Se não tiver, não adianta nada. O problema todo é se inteirar da realidade nua e crua. De uma maneira, vamos dizer, fria. Por isso que eu falo, não adianta apelar para o psicossoma. Tem que usar o discernimento do mental soma. Não resolve. Professor, é o único saída é essa. Professor, aqui Rosa, aqui no letra B. Então, sobre isso que o senhor vem nesse contínuo, desde o João até o Marconi, a gente chega à conclusão, por exemplo, sobre o sobrepairamento diante dos conflitos e do gargalo. Quando você usa essa técnica, elas deixam de existir, porque realmente o que se torna gargalo e conflito é a intervenção de nossas emoções, de nosso psicossoma. Não é muita coisa, não é isso. Uma pessoa que fica muito emocional, viu, Rosa? Ela não tem capacidade de previsão. Então, o processo da prospectivologia não existe para ela. Se ela não tem capacidade de prever, se ela não tem uma perspectiva adequada das coisas, ela não sabe diminuir os problemas, ela só amplia em vez de diminuir. Então pensa nisso. Aí é o caso do problema. Mas veja, o vulcão acabou de estourar. Aí a gente pergunta, qual a cor da lava? Você entendeu? Então, na resolução de problemas, deve ter isenção total, praticamente, do ego, né? Quando se faz o egocídio, se vê com muito mais discernimento, lucidez, agora, toda a leitura do que está acontecendo. O processo da diversidade é um ponto assim, de segurança nessa história, por uma razão muito simples. Porque, com o processo da diversidade, a pessoa está tranquila dentro de si. Ela estando tranquila, ela tem mais potencialidade de racionalização. Ela racionalizando, ela tem mais discernimento. Ela vai acertar mais. E ela começa a ter mais autossuficiência, autossegurança, autoconfiança, todos esses autos que nós falamos aí. Agora, para isso, você já pensou? Ela já superou o processo da cosmoética, ela já superou o processo do egão grandão demais, um bigão enorme. Ela já está fazendo, então, a interassistencialidade há muito tempo. Aí muda tudo. Então, interassistencialidade liquida com o conflito, liquida com o gargalo. Começa por aí. Agora, aquela manifestação de pacificação íntima, que a pessoa vai chegar num certo ponto, que ela chega até na mega euforização por ela, na hora que ela quer, tudo melhora. Ocorre também com as consciências que estão tentando, né, não falam que estão totalmente já despertos, mas tentando esse equilíbrio, que há uma certa estranheza em relação às demais, porque parece que não estão assim participando da problemática. É que às vezes ela se isola dentro do seu isola mentalmente para poder
interagir mais no processo e ver com muito mais clareza e concisão a situação. Para isso eu queria ter a técnica das 5 horas de reflexão. Pessoa pensar. Obrigada, professor. Olha, aqui na página 36, tecnologia, na segunda linha ao final. Você pode falar dessa técnica do devir consciencial? A técnica do devir consciencial, é isso aí que eu estava falando aqui. É a técnica de você pensar o que vai acontecer com você e você ter uma previsão daquilo. E as condições do futuro imediato. Como é que você pensa? Então, isso aqui é a base dessa ciência que eu chamo de prospectivologia. É a perspectiva grande. Entende? Se uma pessoa tem essa visão na frente, esses probleminhas desaparecem agora. Eles não têm tanta importância para ela. Meu gargalo evolutivo é superar a obesidade. Tenho vergonha na cara, estou retomando a tarefa de corrigir essa patologia. A questão é, tenho clariaudiência e ouço consciência que me acompanha, que está presente na minha auto-vitimização, nos meus erros e desacertos. Gostaria de saber como posso desatar esse nó. Uma vez que faço atalhos mentalmente com essa consciência, tenho paciência com a mesma, mas ainda meus argumentos não elucidaram, não clarearam, não esclareceram essa consciência que me acompanha nos meus erros e desacertos. Olha, a primeira coisa é o seguinte, isso aí é um guia cego. Corta fora. A partir desse momento, você não tem mais essa companhia. Corta fora. Ela é uma amizade negativa, patológica para você. Esquece isso. Fala com ela para cuidar da vida. Seguir o destino dela, dá um jeito. Qualquer coisa, procurar a turma, por exemplo, aqui, ó, fala com ela para procurar extrafisicamente esses amparadores, pedir arrego. Às vezes eles vão encaminhá-la numa boa. É o melhor que faz. Agora, se você dá atenção do jeito que está aí, você não vai sair disso, não. Pode ficar, que você vai ficar com a canga no pescoço. Podemos considerar a recuperação de consciência como resultado da superação de um gargalo evolutivo? Pode. Às vezes é. Não há dúvida. Em polinomiologia, poderia aprofundar o conceito polinômio das fases do autodesenvolvimento. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Olha, aqui vem os tempos que nós já andamos falando muito nisso, inclusive tempo também de proex e de evolução. Teria que ver como é que é. Tem vários verbetes, todos eles, não é isso? É melhor ver os verbetes. Olha a palavra tempo, você vai achar o verbete. Qual o método mais correto para identificar o próprio gargalo evolutivo? É examinar o que está faltando no trabalho que você está desenvolvendo. Olha bem, a hora que você achou o que está faltando, você vai perguntar, por que está faltando? Aí deve ter o gargalo. Eu já identifico vários pontos onde preciso melhorar, embora eu esteja buscando como melhorar. Eu não sei identificar esses pontos que derivam de outros. Ou seja, como identificar o gargalo maior do qual deriva muitos pontos a melhorar? Põe num papel e faça um quadro sinótico, você vai acabar chegando lá. Isso não tem dúvida. É só pôr no papel e estudar. Sempre vai ver, fazendo um mapa, não tem saída. Notícia de hoje na Folha com Tom Hanks foi confirmado no elenco do novo filme da diretora Catherine Bigelow, vencedora do Oscar deste ano em Guerra ao Terror. O longa, chamado Traiper Frontier, será filmado na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. A filmagem deve começar em março e terá como argumento o financiamento dos grupos extremistas islâmicos. Em setembro, Bigelow esteve no Brasil visitando a Tríplice Fronteira. Isso aí é terrível, né? Muito negativo. Aí é a hora de fazer igual Uberaba, né? Não ajudar o filme. Dá o conta nos caras. No momento do gargalo evolutivo, a consciência tende a estar mais instável. Como trabalhar com a constância e a harmonia? Olha, a primeira coisa é ver. Pensa nisso. Tenho descendência francesa. Nessa vida eu passo muitas dificuldades financeiras, não tenho casa própria e percebo que tem alguma coisa relacionada com o nome francês.
Eu tenho características que traz filhos que parece que eu já vivi relacionada com alguma situação de riqueza. O senhor acha disso? Eu acho que é uma coisa que pode ser sim, mas isso é um processo psicológico bobão. Supera essas coisas, não dê valor para isso. O que interessa é você hoje, o que você está fazendo. O mais você dá uma banana. A banana que a gente fala para dar, quer dizer, esnobe essa condição. Ultrapassa isso. Esqueça isso. Vamos em frente. Gostaria de saber na interaciologia a correlação da interação gargalo operacional, crise de crescimento funcional com retomador de tarefa. O retomador de tarefa, ele tem que ver. O gargalo operacional é a volta. Agora, a crise de crescimento funcional é o conjunto de tudo que ele tem que fazer para retomar a tarefa. O problema é estudar individualmente o que é que tem, onde é que o carro está pegando, o que é que tem que fazer a respeito daquilo. Isso é fácil, não é tão difícil assim. É só observar. O caso é pensar nisso. Né? Agora, o que mais vocês têm aí? Tem mais alguma coisa? Alô, deu. A determinação é muito importante para fazer as ultrapassagens do gargalo, né? Determinação é importante para qualquer coisa que a pessoa faça. Né? Mas no gargalo não tem uma... Porque se você não colocar aquela mente... Precisa disso. A autodeterminologia é o caminho. Agora aqui, ó, sobre a taxologia, vamos ver alguma coisa que ninguém falou nada aqui ainda. Autoconscienciologia, a isca consciente, que dá a autoconsciência interassistencial, aparece o tenepsista, que é o homem ou a mulher, que é a isca lúcida. Então, veja, da isca inconsciente, ele passa o gargalo com a consciência e chega à isca lúcida. Ô, Antônio, eu tenho uma coisinha para te falar no fim, tá? Agora, interaciologia. O tenepsista, ele passa para a vivência diária do vintênio interassistencial, quer dizer, 2 décadas. Aí ele chega a ofiexista autoconsciente. A autoparapercepciologia. O projetor consciente, ele passa para o trabalho do autoparapsiquismo interassistencial e ele chega a epicom lúcido. A ofiexologia. O ser desperto alcança a oficina extrafísica pessoal e depois o nível da semiconsciência, homem ou mulher. A extrafisicologia. A semiconsciência chega nas centrais extrafísicas, a partir das centrais extrafísicas da energia, e ele alcança o teleguiado, a condição de teleguiado autocrítico, homem ou mulher. O teleguiado, ele passa para o teleguiamento interassistencial prolongado, e ele chega a evoluciona. O evoluciona, ele passa para a cosmovisão da inteligência evolutiva, e ele chega a ser serenão. A mental somatologia, o serenão, o Homo sapiens sereníssimo, faz a desativação do psicossoma e se torna consciência livre. Nós estamos vendo que tudo é o gargalo do próximo passo evolutivo. Agora, vocês vão ver que nesses ínterim da história toda, o que manda é a interassistencialidade. Então, a interassistencialidade talvez seja, de todos os gargalos da humanidade, aquela solução mais prática e mais, vamos dizer, generalizada que tem a interassistencialidade. Você veja bem, se uma pessoa vai assistir a outra, ela já não pensa em reclamar nada da outra. Acabou o ódio, entende? Tudo isso acabou. A interassistencialidade, ela vem com cosmoética, ela vem com harmonia, tudo dentro dela. Agora, por isso que eu falo, a mini peça interassistencial lúcida é extraordinariamente importante, relevante dentro da evolução. Tem que pensar demais nisso aí. Mini peça. E a hora que todos esses aí que eu estou mostrando, está falando o processo da interassistencialidade. Tem 1, 2, 3, são vários aqui. Praticamente todos eles. Pois é. Então, pense na interassistencialidade. Qualquer gargalo que você tenha, pensa nisso, que às vezes
É justamente aí que está pegando o carro. Uma coisa, uma pessoa que tem mágoa, milímetro, ressentimento, se ela vai fazer assistência, isso não existe mais. Mas pode falar. Ainda sobre esse ponto, professor, é possível se fazer uma assistência pela função e não pela consciência em si? De uma certa forma, não seria uma interassistencialidade. O que você quer? Explica isso. Deixa eu pegar um exemplo. Por exemplo, profissional, né? Algum aspecto profissional. A pessoa vai lá, solicita um trabalho, existe uma interassistência profissional. Mas não na consciência. Existe a interassistência pelo trabalho. Mas tudo que você está ajudando, aquilo vai refletir na pessoa, é assistência. Qual o problema? Era o que eu estava falando antes. Eu considero a interassistenciologia quando realmente você enxerga dentro a necessidade, você consegue enxergar a consciência. Uma boa parte das grandes assistências são feitas por tabela, à distância e indiretamente. Ok. Raciocina nisso que fica tudo mais claro. Tem gente que a gente ajuda sem falar com ninguém, através de interpostas pessoas. Aquelas pessoas são os porta-vozes da gente, que está ajudando a outra. Grandes assistências para pessoas muito orgulhosas têm que ser feitas por processo indireto. Isso é muito comum na minha vida. Agora, o melhor da história é que depois a pessoa vem reclamar de você. Escreve até coisa contra você. No movimento espírita eu vi muito isso. A base da vida dela, a gente ajudou, e ela não sabe que foi a gente que fez aquilo. Depois ela vem contra você. Agora, tem filme que eles já fizeram sobre esse processo, esse paradoxo. Entende? Ainda há pouco tempo tem aquele filme aí, daquelas donas lá, aquela grandona lá, uma grande atriz. E o problema todo é o seguinte, aquela Judy, etc. O que é que se passa? Eu cheguei a falar aqui uma coisinha da cena um dia, que era o seguinte, durante o processo da perseguição lá dos nazistas, tinha que ser ajudada, e tinha uma pessoa que era muito assim, uma das mulheres, aparecia muito, e a dona era uma espécie assim, de condessa lá no meio das outras. Então, muito cheia de si, e reclamando da outra que era como se fosse rival dela. Foi justamente a rival que ajudou para que a situação delas todas melhorasse. Agora, na hora que o negócio está precisando mais sério, de alguém falar com a rival dela, para ela ir embora, porque era a oportunidade dela sair fora da Alemanha e ficar livre de tudo, elas iam continuar lá, mas a outra ia embora, eles designaram justamente essa dona. Não, você que é a melhor pessoa para falar com ela, porque você sempre foi rival dela, você sempre deu conta. Eu disse, não, mas eu não vou falar com ela, já é absoluto. Aí chega a outra dona e fala, sinto muito, mas quem fez tudo isso aqui desde o início foi ela. Não, foi ela. Não é possível que foi ela. Aí, em vista disso, o que fez? A mulher foi lá falar com ela. Ela chegou lá então e falou, olha, eu sou a última pessoa que devia falar as coisas para você. Então, nós viemos, eu estou falando em nome de todo o grupo. Você deve ir embora agora. Vai embora. É a oportunidade para você o melhor. Você já ajudou demais. Você agora pode ajudar lá fora. Esse é o filme. Muito bem feito, bem entrosado da situação toda. Agora você veja. Esses processos existem extrafisicamente. Isso melhora as fichas da pessoa. Agora, aonde nós vamos ver mais esses desenlaces? Você está entendendo? Desenlaces. É depois que a pessoa dessoma. Eu já vi isso tudo, Fábio. A pessoa que vem e fala assim, olha, eu interpretei tudo errado. Aí é um tal de pedir perdão, etc. Tal. Depois que as maiores atrocidades foram cometidas. Então a gente tem que pensar muito, ponderar, racionalizar, entende? Buscar a lógica, aquilo que eu chamo de logicidade, estratégia e tática, do ponto de vista cosmoético.
Não é do ponto de vista belicista. Então, esses processos assim, você está entendendo aí, rapaz, a situação? Então, o gargalo, às vezes, para ajudar uma pessoa que está gargalosa, às vezes tem que ser indireto, porque ele é tão não me toques, você está entendendo? Que você não dá para chegar. Tem que ir por linhas travessas, de modo indireto. Até um certo ponto é uma espécie de ricochete. Né? É um ricochete. Bate aqui para chegar lá. É a visão indireta da situação. É o jeito. Agora, eu acho, por exemplo, o movimento espírita tinha muito caso assim. Gente, conosco, às vezes, não tem, porque eu abro o jogo, né? Ele não tem nada para esconder, a gente abre o jogo antes e liquida com a pessoa. Ela aceita ou não, o problema é dela. Faz impacto-terapia. Agora, no movimento espírita, nem sempre você podia fazer, por causa do processo de emoção, muita mãe, muita maternagem, era um problemão. Qual é o nome do filme que o senhor trouxe aqui de exemplo? É preciso de ver lá nas coisas nossas. Esse filme do processo da guerra, eu cheguei a falar nele aqui. Mas eu não procuro guardar nomes de filme, essas coisas secundárias, para defender minha memória. Não. Professor, aqui. Qual que é o aspecto que conta mais para uma personalidade forte, para a pessoa ter uma personalidade forte? Para ter uma personalidade forte, ela deve ser forte na determinologia cosmoética evolutiva. Fora disso, é difícil. O strong profile tem que ser cosmoético, tem que ser prioritário, evolutivo e visando a interassistencialidade. Se é, tudo bem. Entende? A determinologia. Não, mas tem personalidades fortes que não priorizam a interassistencialidade, por exemplo. Então essa não adianta nada. Ela não é tão forte, ela é fraquérrima. Fragílima, ela é baratrosférica. Por exemplo, o Hitler, você acha que ele era uma personalidade forte? No entanto, ele empalmou assim, milhões de alemães. Mas veja, ela era frágil, ela era um boboca, acabou suicidando, tudo. Era, mas não dentro ele era um psicopata clássico. Ele era, mas não dentro da interassistencialidade. Não, ele era um psicopata clássico. E pensando que era o maior. O problema todo é a ilusão também do poder, você está entendendo? Isso é terrível. Um dos gargalos maiores que afeta a humanidade como um conjunto e em particular é o poder político. Poder. Isso é uma das coisas piores que tem. Principalmente o segredo político, que é a essência do poder. Por isso tem que se pensar muito nessa questão. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela mexeu com muita política, muitas vidas. Então, ela está totalmente envolvida ainda pela questão do poder. Isso aí é um gargalo dos piores que tem. É trafar, mega trafar. Você está entendendo? E outra coisa, algumas dessas pessoas nem admitem se você prova para ela por A mais B que é um fato isso tudo. Ela não admite. Por quê? Se ela admitir, ela perde o chão. Ela não tem onde segurar. A vida não tem mais razão de ser para ela. Isso é terrível quando é assim. Uma pessoa que está segurando uma coisa que é um mega trafar. Você entende? A gente tem que amadurecer pouco a pouco, viu isso? O caminho é esse. Mas sempre tem uma maturidade a mais para a pessoa conquistar. Sempre tem. Você pode falar só um pouco aí do segredo político? O que é o segredo político aí? O segredo político é a política toda é baseada em segredo. Segredo é a alma do negócio. Isso aí até os judeus sabem disso. É o processo todo do poder. Por exemplo, olha como é que os judeus fazem. Eu já expliquei isso tudo aqui, que é a técnica deles. Eles pegam, por exemplo, todas as grandes mídias e eles dominam aquilo. Através da mídia, eles dominam a ideia, a opinião pública, aquilo que aparece mais, as manchetes, a situação toda.
e faz os negócios com aquilo que eles querem, que é tudo mais fácil. E outra coisa, o segredo na questão do negócio, o segredo é a alma do negócio, não se pode falar nada sobre o processo, esconder o máximo. E por aí vai. Você olha que o segredo é usado demais. Hoje em dia, todos os grandes governos têm um serviço de informações. Eles chamam esse serviço de inteligência. Nem sempre é de inteligência, é serviço de burrice. Então, por exemplo, as grampeações, os processos das câmaras, seguindo todo mundo, o grande irmão do George Orwell. Você está entendendo? A situação. Eu não entendi muito bem essa questão da problemática da pessoa estar segurando o Trafar, não entendi muito bem isso. É porque ela só pensa no poder, ela não quer deixar o poder. E tudo que ela faz é para sustentar esse poder, para permanecer no poder. Isso é um Trafar. Isso é bobagem. E como é que faz para... Você falou que não dá para uma pessoa igual às outras, não pensar que ela é a dona do cosmos. Você falou que não dá para expor para ela, porque senão se tira o chão. Não, é porque às vezes você vai expor de uma tal maneira, ela não quer admitir aquilo, porque se ela admitir, ela tem que renovar a vida dela toda, totalmente. E o orgulho dela não permite. E por linhas travessas, como é que dá para... Não, é mostrar para ela, ver como é que é a situação. Mas chega num certo ponto que às vezes você tem que deixar para lá. O tempo vai tomar conta da pessoa, que é a experiência, né? Está acumulando experiência, a pessoa muda. Mais vida, mais... Entende? É o caminho. Às vezes não tem outra saída. A gente tem que pensar muito nessas coisas. Agora, poder e segredo político faz parte de todo o processo de governo. Ninguém foge disso. Aí entra o serviço de inteligência, que é a espionagem, a camuflagem, a grampeação. Pensa nisso, é o caminho. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 63 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 28 perguntas online, 38 votos presenciais e 5 votos online. Os recados de hoje: a Marta sobre o curso Balanço Existencial, o João Paulo sobre o curso Consim Cobaia, e antes com vocês o Fernando sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Em nome das equipes dos Amigos da Enciclopédia, nós lembramos que a edição protótipo da Enciclopédia da Conscienciologia está disponível no campus do discernimento para retirada para quem ainda não o fez. Então, segunda a sexta-feira, no horário comercial, pode ser retirada no campus do discernimento. O pessoal que reside fora da cidade de Foz, nós estamos fazendo contato e definindo alternativa de retirada aqui, que tem um custo menor, porque não se paga o frete, ou nós vamos remeter com o frete a pagar. Então, nesses dias nós faremos os contatos. Lembramos também aí o pessoal que agora em dezembro temos um grande número de amigos que tem assinatura que vai vencer. Então pedir a esses amigos todos aí que possam verificar comigo aqui, ou no site, com o grupo dos amigos, e fazer a sua renovação durante o mês de dezembro. Nós agradecemos aí. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, nós temos a satisfação de convidá-los para a 6ª semana da Maxi ProEx. Esta 6ª semana vai acontecer dos dias 5 a 13 de março de 2011. Dentre as atividades da semana da Maxi ProEx, nós vamos ter o curso Balanço Existencial, com dezenas de professores, e também o tema central do Balanço Existencial nesse ano vai ser autossuperação. Então, você que de fato quer investir na realização da ProEx, não pode perder o curso Balanço Existencial e também participar da semana da Maxi ProEx. Até o final de dezembro, nós temos descontos para esse curso. Você pode obter as informações através do site www.apexinternacional.org/balanço, sem cedilha. Obrigada e até logo.
Boa tarde, vim falar em nome da Conscius sobre o curso Consim Cobaia, que vai acontecer no próximo sábado, dia 4 de dezembro, numa versão que é mais curta, porque nós estamos realizando o curso todos os meses. Dezembro vai ser o primeiro dessa série, e que tem o perfil de um curso de 5 horas, ele começa às 3 da tarde, depois da tertúlia, e acaba às 8 da noite. O curso tem 10 vagas, mas são 3 sorteios de Consim Cobaia. É um curso onde tem a interassistencialidade permeia todo o curso, através da Consim Cobaia, dos participantes, dos professores, todo mundo sai ganhando, todo mundo tem um crescimento muito grande nisso, porque as pessoas vão abrir o micro-universo consciencial e vão acontecer heterocríticas até onde a pessoa permitir. Então o curso tem uma duração de 5 horas, começa às 3, termina às 8, o custo é de R$ 60, se a pessoa quiser pode parcelar também, fazendo as inscrições na recepção do CAEC. Obrigado. Para amanhã foi eleito verbete Harmonia Existencial, com 17 votos, a especialidade Harmoniologia. Obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã.